Na 22ª Bienal Vídeo Brasil, a gente teve essa ideia de intitulá-lo e partir dela dessa frase do Alice Salomão, a memória é meia de edição. Daí, tendo essa frase como ponto de partida, eu acho que também o público tem aqui uma Bienal que lida com memória no sentido muito amplo, no sentido com, assim como o Ali, né, como se fosse uma espécie de uma coxa de retalhos, né? Então, você tem aqui desde trabalhos que pensam a memória no sentido muito da micro-história, no sentido mais individual, e trabalhos que pensam a relação entre memória e uma história de uma nação, que lida com macro-história, com materiais de arquivo, com documentos e imagens oficiais. A exposição se move nesse zigue-zague, né? Diferentes noções de memória e diferentes mídias também em relação a isso. O público vai encontrar aqui no Sesc 24 de Maio essa exposição que mapeia a produção mais recente do Sul Global, com uma curadoria não apenas perspicaz, mas sensível, bem-humorada. Então, essa edição, ela tem uma vitalidade, ela é uma exposição que pode ser considerada pop, ela é tropicalista, e isso é um olhar de curador. O Ali se transformar num homenageado nessa edição, isso foi um insight extremamente oportuno e feliz do Rafael. A gente repensando essa edição da Bienal por conta da interrupção que teve por causa da pandemia, quando, conversando com o Rafa, me ocorreu que a gente estaria celebrando 40 anos da Bienal, eu falei, a Bienal precisa ser perpassada por essa história. E eu fiz essa provocação para o Rafael, daí ele veio com a melhor solução ever, porque faz total sentido pensar a questão da memória nesse momento, né? De tudo que aconteceu, não a memória pregressa, mas a memória a partir desse cenário todo que todo mundo viveu. Então ele foi lá e foi direto numa frase definidora, matadora do Ali, que a memória é uma ilha de edição. Ela quase é literal para a história do Vídeo Brasil. In this exhibition, it's interesting to see many projections into the ideal of memory, one that is retroactive, thinking about a memory as a thing that exists in a temporality in the past, but also thinking about a memory as a process, a continuous process of making something that we can project into the future for future generations. Acho que tem maneiras muito diferentes de pensar a memória, porque são gerações que lidaram com a imagem virtual, reproduzida ou impressa de formas muito diferentes. Então, sei lá, Leila Danzig tem um trabalho inteiro aqui sobre jornal, né? Então, é uma geração que viu a notícia ser disseminada no jornal. Enquanto isso, tem a Vitória Cribe, Seba, Maurício Jades, que é uma geração que tem essa relação com o virtual, muitas vezes com as redes sociais. Então, acho que é muito bonito ver essa, citando ali, né, essa câmara de ecos na exposição, e ver como que gerações muito diferentes podem e devem conversar e aprender umas com as outras. Esse trabalho tem uma relação muito grande com o conto do Borges, que se
se chama Funes o Memorioso. É um jovem que cai do cavalo, fica paralítico, e ao mesmo tempo que ele fica paralítico, ele descobre que ele adquiriu uma hipermemória. E ele lembra dos detalhes de cada dia, de cada instante da vida dele. E isso é incompatível com a vida. Na verdade, ele morre alguns dias depois, né? Essa paralisia está ligada a essa hipermemória. Então, em vários momentos do conto, Borges diz que para pensar, para refletir, a gente precisa esquecer também. É uma negociação entre memória e esquecimento, né? Então, é preciso ter essa capacidade de organizar essas memórias, de ter um fio condutor. Então, eu acho que a memória está sempre relacionada ao esquecimento. É impossível falar de memória sem falar de esquecimento. A exposição tem que refletir a contemporaneidade, as grandes questões que são atravessadas por ela, né? A gente tem aqui representados povos originários, as comunidades minoritárias bem representadas com trabalhos contundentes. Essa é uma das razões pelas quais, nessa edição da Bienal, você tem uma quantidade expressiva de artistas de países que nunca tinham participado do Vídeo Brasil. O Vídeo Brasil tem essa característica de ser uma Bienal, primeiro, que se dá por chamada aberta, então isso faz muita diferença no processo curatorial, e segundo, tem esse interesse preciso nisso que a gente convenciona chamar de sul global, entre milhões de aspas, porque o termo diz muito e ao mesmo tempo também às vezes não diz nada, né? Assim, porque, claro, assim como qualquer construção de geografia, tem um caráter ficcional nisso, né? There's a level of abstraction which is, for me, much more interested in thinking about space outside the overwhelming presence and influence of colonial geography. So colonial geography has certain conventions, it produces a certain kind of imagery, and we take that imagery as the kind of representative image of the world. We understand the world through the images we make of the world, and I'm interested in the world that is understood from other images. And abstraction is a way for me to bypass and to deconstruct and to reconstruct a world outside of the colonial history of mapping. As regards the localities that are represented here in the exhibition, we find places from all over the global south. But what is most interesting to me is that it's contexts that are both imaginary and lived. And these overlaps, I think, open up the possibility to think about context, to think about location, to think about the malleability of the world that we live in, to think about the ways in which the digital space is interfering with our perception of borders and our perception of the limitations of how our bodies can move. So in that respect, I think the geographies and geopolitical expansions that are represented here go far beyond what you will ever find on a map and represent contexts that are unknown in mainstream portrayals. You know, during the early colonial time, the colonial empires, they sent out the naturalists to collect plants from all over the world, which, you know, behind this all the efforts was a single idea that how to manage the environment, how to manage nature in accord to the demand of capitalist growth and the expansion of an imperialist power. So there's always a tension between the nature, the unpredictable, the entropical power, and then the needs for something stable, something sustainable. So somehow that's why this idea, this concept of climate control lies in the center of colonial project. And that also shaped the way how colonial powers think about the way of governance in the global south territories.
Mango, Southeast Asia in origin. Its arrival taken seriously only in the 2000s. Like the avocado, its cultivation required an abundance of water that marked the borders between the desert and the tropics. Papaya, Mesoamerica in origin. Initial greenhouse cultivation in the 20th century allowed the fruits to be harvested at a more advanced stage of maturity compared to exporting countries from outside Europe. A timeline which improves the quality of the papaya. The idea of the public programs was to create a reverberation outside of the space of the exhibition. We were very interested in the public program and the exhibition extending itself as a space for education, as a space for social engagement, but then also specifically in the neighborhood of Republica here in downtown Sao Paulo. We were trying to think about which audiences we can access that wouldn't necessarily come into the exhibition space. Also with a mind to contribute to the archive of Video Brazil that is open to the public throughout the year, regardless of whether or not there's an exhibition on. So yes, thinking in this kind of multi-layered approach about the programs that can happen physically in the space while the exhibition is open, but then also what it is that can be input into an archive that lives far beyond this moment. Como disponibilizar a exposição para outros públicos, como ampliar isso, e daí entra mais uma vez a importância de fazer a Bienal num lugar como o Sesc, mais particularmente num lugar como o Sesc 24 de Maio, que está no epicentro das tensões na cidade, esse lugar de outras culturas que estão aqui, que frequentam esse lugar, e a gente não podia deixar de pensar nessas pessoas ao pensar a exposição. Acabou! O fim se afirma firme. Não interessa se é uma série ou um filme, acaba e cabe na memória. Tem valor para quem viveu a história ou para quem sabe contar o que aconteceu, com justiça na trama que se teceu. Sem esse papo que é pro meu TCC ou complicar os fatos só pro nível descer. E assistir o circo pegar fogo, o juiz apitou, não segue o jogo. O tecnológico e os processos tecnológicos estão aqui desde a ideia da industrialização. A gente está lidando com isso desde o Renascimento, é só um caminho. O que a gente chama de IA, muitas vezes, nem é tão inteligente. É só mais um processo dentro de uma lógica computacional e que a gente está exprimindo os nossos desejos humanos ou uma comunicação que a indústria quer fazer ou algo dentro disso. Como artista, eu acho que cabe a gente pensar e utilizar essas ferramentas e questioná-las em seus usos ou usá-las para construir outras dimensões e outras relações que podem estar aí no trabalho, assim como redes sociais, como televisão, como rádio, como uma luz ou como qualquer outra coisa. Foi quando as falhas começaram a aparecer. Cansada, eu já não conseguia corrigir os bugs. Eu só conseguia existir na exaustão. E aí em Bugs eu comecei a olhar para esse lugar não só de falha, assim, claro, de falha, do erro, né, assim, quando a gente, enquanto ser humano está desenvolvendo algo tecnológico, mas também da tensão que existe nessas separações que a gente faz, né, de humanidade, natureza e tecnologia, e como, para mim, isso tudo é, no fim, uma coisa só que está sempre se tensionando e se retroalimentando, assim, né? Então, essa ambiguidade que existe, né, no mundo, assim, e que a gente, às vezes, também fica tentando fugir, enquanto humanidade, de uma responsabilidade que é nossa, que a gente criou, enfim. A exposição montada é uma delícia e acho que tem muitas relações entre as obras que a gente pré-entende, mas quando a gente vê no espaço tudo é diferente. Por exemplo, eu sabia que isso ia acontecer, que a gente selecionou os trabalhos juntos, mas tinha muita atenção ver uma certa obsessão da exposição com uma ideia de falso arqueológico, né? A Pamela Sévolos tem isso, a Alice Cherry tem isso, o Catip que tem isso, o Seba Calfuqueio tem isso.
É muito interessante ver essa presença têxtil na exposição também. A Mela de Arsma tem isso, a Agnes tem isso também, o Antônio Pitiá também tem isso. Acho muito interessante pensar essa relação das memórias familiares e relações dos artistas com seus pais e família. Então acho que é muito bonito ver como que esse encontro vai possibilitando alguns blocos temáticos, mesmo que a exposição não seja blocada tematicamente, isso vai possibilitando de novo essa conversa nesse zigue-zague, né? Acho que uma forma também do público pensar junto que o que é memória, o que é lembrança e o que é esquecimento, porque isso é muito variável, isso é extremamente subjetivo e acho que os trabalhos da exposição podem dar vários gatilhos, no bom ou no mau sentido, porque a arte não é para você apenas se apaziguar, a arte também é para as catarses que estão aqui reunidas na exposição. Então acho que é uma boa maneira de vir para cá e de você lembrar, junto aos trabalhos, coisas que você ama, de coisas que você se envergonha, de coisas que você preferiria esquecer. Então acho que é um movimento existencial que é bonito.